Olá, meninos e meninas. Eu sou a professora Débora Medeiros e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura. Na aula de hoje falaremos então sobre o pré-modernismo. E na apostila de vocês, esse módulo, que é o módulo 2, se inicia então na página 115. Pois bem, sobre o pré-modernismo, nessa nossa aula, nós iremos destacar esses três pontos: o contexto histórico, as suas características e os autores e obras. O contexto histórico que nós temos, pensando aí no mundo como um todo, estamos aí vivendo uma época do neocolonialismo. Para quem não lembra, estamos falando da época em que as grandes potências europeias disputaram aí os territórios do continente africano, uma vez que as Américas, né, as colônias americanas estavam aí já conquistando sua independência, criando aí mercado consumidor para a Revolução Industrial da Inglaterra e das demais indústrias aí de todo o mundo. Então, as grandes potências da época, principalmente a Inglaterra e a França, vão em busca aí dessas matérias-primas através da colonização de muitos territórios do continente africano. Sabemos que essa grande disputa, anos depois, irá gerar a nossa conhecida Primeira Guerra Mundial. Né? Então, já é um momento de muita tensão, de muita disputa política e econômica por isso. Além disso, pensando agora no Brasil, estamos vivendo os primeiros anos da nossa República, né? E logo nos primeiros anos, quando aí saímos, digamos assim, do poder dos primeiros presidentes militares e entramos com os votos censitários, né? Votos aí de acordo com a renda, com a idade, a escolarização, tivemos a que ficou conhecida como política café com leite. Essa política café com leite é justamente para mostrar essa troca aí de poderes, né, do presidente da República entre um representante de São Paulo, que seria o café, e um representante de Minas Gerais, que seria aí o símbolo do leite. Então vejam que mesmo nos primeiros anos da República, nós tivemos aí, nós continuamos com essa concentração política e econômica no eixo aí Rio, São Paulo e Minas Gerais. E isso, logicamente, gerou muitos conflitos, gerou diversos problemas aí, pensando no Brasil nos seus primeiros anos de república. Além disso, além dessa questão da política café com leite, tivemos aí um surto urbanístico. Devido à presença das primeiras indústrias, devido aí a esse crescimento da classe média, também tivemos um crescimento das cidades. As pessoas deixaram a zona rural e vieram para as cidades procurando aí novas oportunidades, oportunidades de emprego nessas indústrias que estavam surgindo nessa época aqui no Brasil. Então, estamos falando de um grande êxodo rural, também falando aí já do início desse crescimento desordenado das cidades que ainda hoje, né, tem várias consequências. Também estamos falando de uma época onde houve a intensificação da imigração. Devido ao fim do trabalho escravo aqui no Brasil, ao surgimento das novas indústrias, houve uma necessidade de mão de obra qualificada, tanto para as indústrias quanto também para as fazendas da época. Até porque, infelizmente, não houve aí um planejamento de como remanejar ex-escravos e seus descendentes. Infelizmente, nós sabemos que não houve essa preocupação. Foi dada a liberdade, mas os senhores não queriam contratar, pagando um salário, alguém que antigamente era de graça, né, digamos assim. Então, houve essa procura aí pela mão de obra imigrante e incentivo do governo para que os imigrantes viessem para cá. Logicamente, a Europa, com toda essa tensão da Primeira Guerra Mundial, muitos europeus, italianos, alemães, não só da Europa, também de outras regiões, né, como japoneses, vieram então para o Brasil nessa época e se concentraram lá também na região sudeste, muito no interior de São Paulo, né, e também no sul do país. Além disso, os primeiros anos da República também não foram fáceis, né, devido a diversas revoltas, diversas manifestações sociais nessa época. Tivemos aí a Guerra de Canudos, tivemos a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e tantas outras que também datam os primeiros anos da nossa República. Tudo isso junto e misturado
vai ser, então, o contexto histórico do pré-modernismo. E, logicamente, tudo o que acontece na sociedade vai refletir na arte, vai refletir na literatura. Então, na hora de pensar nas obras literárias desse período, primeira coisa que nós temos que ter em mente é: pré-modernismo não é escola literária. Estamos falando de um período de transição. Vejam que o próprio nome já indica para a gente que ele é antes do modernismo, pré-modernismo. Então, não é um movimento homogêneo, não é uma escola organizada, não são autores que têm as mesmas características, o mesmo estilo de escrita, muito pelo contrário. Cada autor tem o seu próprio estilo, cada autor tem a sua própria escrita, o conteúdo, a forma como vai fazer. Então, não é uma escola literária. Estamos falando de um período de transição entre as escolas do século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, e a escola aí que virá a seguir, que é a escola modernista, no século XX. Por isso também, quando listamos aqui as características, são características do período, não estamos falando das características específicas de cada autor. Determinados autores nem trarão denúncia social, trarão outra característica, então entendam que são características aí para todo o período, para as escritas e produções desse período como um todo. Então, primeira característica que nós temos é essa, a questão da mescla de estilos. Estamos falando de um período em que já existiam diversas escolas literárias e escolas que aconteceram muito próximas umas das outras. Então, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo estavam a todo vapor com sua produção. É mais do que comum, então, que dentro das obras do pré-modernismo nós encontremos algumas características das várias escolas que já existiam, inclusive da escola modernista, que ainda irá acontecer. Temos aqui também uma preocupação de muitos autores com a denúncia social. Obviamente, devido a todas essas situações da sociedade, pensando no mundo, pensando no Brasil, todas essas tensões da Primeira Guerra, das próprias revoltas aqui na nossa sociedade, então diversos autores vão aproveitar sua obra literária para fazer essa denúncia dos problemas, das mazelas da época em que eles estão inseridos. Além disso, nós teremos também obras que vão trazer traços regionalistas, vão sair daquele eixo do Sudeste, Rio, São Paulo e Minas, e vão trazer então obras em outras áreas, em outros locais, com outras linguagens. E temos também muito aí dessa mistura entre ficção e realidade. Vamos ter autores que pegarão fatos reais da sociedade brasileira e que, em cima desses fatos reais, irão criar os seus textos narrativos, as suas obras ficcionais. Pois bem, para a aula de hoje, então, queremos destacar dois autores, que são justamente o Lima Barreto e o Monteiro Lobato. Do Lima Barreto, o que é que nós podemos destacar? Na sua obra literária como um todo, ele vai trazer classes sociais mais baixas como sendo aí os grandes protagonistas dos seus textos. Então, ele vai se concentrar em construir personagens dos subúrbios cariocas, personagens aí, de fato, do que dariam origem às favelas cariocas. Ele vai trazer pessoas de classes sociais mais baixas e não na intenção de mostrar, digamos assim, os defeitos dessa classe, mas mostrar os problemas que elas passam, os problemas que elas estão submetidas, que muitas vezes não compete a elas, né, a culpa, muitas vezes a culpa é do governo, a culpa é da alta sociedade que abandonou essa parcela da sociedade, então ele vem aqui muito mais querendo criar essa crítica desse abandono das classes sociais mais baixas. Além disso, como ele vai então falar dessa classe mais baixa, a intenção dele também como autor é de que esse texto seja acessível a toda e qualquer pessoa. Então ele vai usar uma linguagem simples. Entendam que simples não significa errada, gramaticalmente falando, mas ele vai usar
uma linguagem mais simples. Ele não vai tentar usar palavras difíceis, fazer construções complexas, não. Ele vai na simplicidade, justamente na intenção de que sua literatura pudesse ser compartilhada, pudesse ter acesso aí a toda e qualquer pessoa, independente da classe social. Infelizmente, essa postura dele foi mal vista na época. Ele até foi chegado aí, chegaram a chamá-lo de semi-analfabeto. As pessoas da alta sociedade, as pessoas aí da elite culta da época não enxergaram no Lima Barreto um grande escritor, justamente devido a esse preconceito com a linguagem simples que ele utilizava em seus livros. E ele acabou falecendo em total abandono. Ele mesmo não pôde aí colher os louros da sua obra literária. Sua obra acabou sendo valorizada anos após a sua morte, que aí sim os estudiosos passaram a analisar a sua obra, viram a riqueza, valorizaram a sua obra e hoje em dia nós até comentamos sobre ela, questões de vestibulares trazem aí sobre os livros do Lima Barreto. As duas principais obras que ele escreveu foram essas: Recordações do Escrivão Isaías Caminha e Triste Fim de Policarpo Quaresma. Do Triste Fim de Policarpo Quaresma, nós separamos aí um link de um breve resumo sobre esse texto para que vocês assistam e conheçam mais sobre o enredo dessa história. Em relação ao Triste Fim de Policarpo Quaresma, só para comentar um pouco aqui nessa nossa aula, ele vai, logicamente, fazer essa crítica à alta sociedade brasileira na figura aí desse personagem ultranacionalista, ultrapatriota, que é o Policarpo Quaresma, mas que, apesar de tudo, é muito inocente, acaba aí se degladiando com situações com as quais vão acabar gerando esse triste fim. E eu não vou dar spoiler, vocês assistam então ao resumo, esse vídeo desse resumo que eu separei para vocês também como atividade para essa nossa aula, tá certo? Pois bem, sobre o Lima Barreto é isso. Temos então o Monteiro Lobato. Meninos, do Monteiro Lobato, eu quero dizer para vocês que todos nós conhecemos essa figura por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ótimo. Primeira informação que eu tenho a dar: o nome do livro não é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Segunda informação: Monteiro Lobato dos vestibulares não é o Monteiro Lobato da literatura infantil. A produção que é vista nos vestibulares é essa literatura mais clássica, mais tradicional. Então, normalmente, questões de literatura, prestem bem atenção, questões voltadas para literatura serão questões voltadas para a sua obra tradicional. A obra de literatura infantil, se vier, quando vem, ela vem atrelada a questões de interpretação de texto, porque podem prestar atenção, até hoje, todas as escolas literárias que nós trabalhamos, nós não comentamos sobre a produção de literatura infantil da época. Tudo bem, muitas delas nem existia produção de literatura infantil, mas aquelas que nós temos relatos aí, nós temos obras de literatura infantil, não são trabalhadas pensando no vestibular, tudo bem? Pois bem, do Monteiro Lobato, então, o livro que vocês conhecem, na realidade, o nome dele é Reinações de Narizinho. Esse livro é que serve como base aí das várias adaptações que vocês devem conhecer, seja a série, seja o desenho, seja o filme do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e que é realmente um clássico da literatura infantil brasileira. O que é que acontece? Esse clássico, esse grande clássico aí, infelizmente, para os nossos estudos de literatura, nós não iremos trabalhar. Nós iremos trabalhar com o livro Urupês. Esse é que é o livro de destaque do Monteiro Lobato quando a gente pensa nos vestibulares. E nesse livro, que é essa literatura mais tradicional, ele vai trazer sobre essa decadência das cidades do Vale do Paraíba, interior, essa região do interior de São Paulo. Ele vai mostrar então como essas pessoas, apesar de estarem em São Paulo, né, na região ali sudeste, são totalmente abandonadas e esquecidas pelo poder público e pelas demais classes sociais, pelas demais camadas da sociedade. Nesse livro Urupês, ele escreve contos,
não é um romance, é um livro de contos. Contos são textos curtos e que foram reunidos todos no livro Urupês. E em um desses contos você tem então esse personagem, que é o personagem de maior destaque, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele vai representar aí toda essa acomodação, toda essa preguiça das pessoas que vivem na zona rural. É lógico que ele está generalizando. Nós sabemos que nem toda pessoa que mora na zona rural é preguiçosa. Muitas vezes é o contrário, acorda super cedo, trabalha muito mais durante o dia inteiro. Mas o que o Monteiro Lobato quis retratar nesse livro foi esse tipo, essa parcela da população que está abandonada pelo poder público e que não faz nada para mudar essa situação. É preguiçoso, é acomodado, deixa por isso mesmo e que acaba sendo até esquecido pelo restante da sociedade. Ele não vai atrás dos seus direitos, ele nem conhece os direitos que lhe cabem, então fica lá naquela vidinha morna, nem é bom, mas também não é ruim. Então ele vem aí com esse tom crítico para essa acomodação, mas também para o esquecimento em relação a essa parcela da sociedade no livro Urupês. Também separei um link para que vocês vejam aí um breve resumo, conheçam um pouco mais sobre o personagem do Jeca Tatu. Pode ser que em alguma questão queira aí trazê-lo ou de repente fazer um paralelo com um texto mais atual. Pois bem, meninos, de pré-modernismo para essa nossa primeira aula é isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é de que não é escola literária, é um período de transição e que nesse período de transição cada autor terá suas características, cada autor terá aí sua forma de escrita, sua forma de escrever. Como atividade, fica então a sugestão para que vocês façam páginas 114 e 121, para quem não fez ainda. Além disso, que vocês assistam aos links que foram aí enviados junto à agenda de vocês, que é justamente um resumo do Triste Fim de Policarpo Quaresma e um resumo sobre o Monteiro Lobato e sua obra Urupês. Para a nossa próxima aula, vamos continuar aí trabalhando com os autores e obras desse período do pré-modernismo. Tem mais gente para apresentar para vocês. Tudo bem? Então é isso, meninos. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.